Olá, Central do Enem, todos a caminho do sucesso. Aqui é Elaine Leite para mais uma aula da área do conhecimento em linguagens, códigos e suas tecnologias com componente curricular em artes, tá? O nosso tema vai ser a continuidade sobre renascimento cultural. Na nossa primeira aula, trabalhamos sobre o que foi de fato o Renascimento, suas características e as fases do Renascimento, o 300 e o 400. Então hoje a gente vai concluindo com 500 e características da arquitetura e da escultura. No 500, século XVI, ele nasce em meados de 1500 e se destaca pela fusão de temas religiosos e profanos. Essa fase é conhecida pelo distanciamento dos temas religiosos e assim notamos a mescla de temas religiosos e profanos nas obras. Mas olha só o que tu tens que entender. Os temas religiosos trabalhados trazem a dor e paixão com intensidade inigualável, levando a estética da época ao máximo das suas potencialidades a favor da igreja. Não podemos esquecer que quando a gente estuda renascimento cultural, principalmente 500, a gente tem que lembrar da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi um movimento reformista cristão iniciado no século XVI por Martinho Lutero, que através da publicação das suas 95 teses, protestou contra diversos pontos de doutrina da Igreja Católica, propondo uma reforma no catolicismo. Os principais fundamentos da Reforma Protestante são conhecidos como as 5 solas. Olha só o que é interessante. O 500, ele acontece em meio a todas as transformações que a igreja viveu, principalmente por conta da entrada do humanismo, da entrada do cientificismo e principalmente dos princípios da Reforma Protestante. Olha só, Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, provocando uma revolução religiosa, iniciada na Alemanha e estendendo-se pela Suíça, França, Países Baixos, Reino Unido, Escandinávia e algumas partes do leste europeu, principalmente os países bálticos e a Hungria. A resposta da Igreja Católica Romana foi um movimento conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica, iniciada no Concílio de Trento. O resultado da reforma, foi a divisão da chamada Igreja do Ocidente entre os católicos romanos e os reformados ou protestantes, originando o protestantismo. A pré-reforma foi o período anterior à reforma protestante, no qual se iniciariam as bases ideológicas que posteriormente resultariam na reforma iniciada por Martinho Lutero. A igreja, através do Concílio de Trento, ela teve que agora organizar uma produção artística que não fizesse com que o seu fiel se desvinculasse da igreja. Lembra que eu falei para vocês que uma das características da pintura do Renascimento, da arte renascentista, era tentar te pegar pela razão? Os artistas, a partir de agora do Renascimento, irão fazer isso. Todas as pinturas, eles irão trabalhar essa potencialidade inigualável a favor da Igreja Católica. Vai ser uma intensidade muito grande os temas como a criação de Adão, a expulsão de Adão e Eva do paraíso e tantos outros temas que estão ali somente para chamar a atenção do observador, chamar a atenção desse fiel em favor, em benefício da igreja. Então, o 500 para a gente, por mais que ele tenha sido um distanciamento dos temas religiosos, a gente não pode esquecer que ele surgiu em meio à Reforma Protestante. E a igreja, de alguma forma, precisava lutar pelos seus dogmas, precisava lutar pelas suas ideologias, afastando esse teor humanista do homem. E de que forma ela poderia fazer isso? Através das suas produções artísticas. Na escultura renascentista,
todos os elementos que motivaram a pintura irão motivar também a escultura. A escultura, assim como a pintura, já não faziam parte do projeto arquitetônico como ornamentação do ofício. Conquistaram autonomia e brilharam pela sua própria expressão. Os principais motivos são acentuado naturalismo, a representação mais próxima da realidade, fazendo com que homens, anjos e santos tenham essa característica mais humana, um forte interesse pelo homem, pela forma do seu corpo, pela sua expressão, gosto marcado pelo conhecimento e técnica, a aspiração pela monumentalidade. As esculturas elas serão gigantescas. O maior de todos os escultores foi Michelangelo Buonarroti, usando esquemas geométricos para suas esculturas. E se perguntarem para vocês qual é a escultura mais importante do Renascimento, pode responder sem medo que é a Pietà, tá? Que é justamente essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, que ela está hoje na Basílica de São Pedro e é uma das suas obras mais importantes. Já na arquitetura, também obedecendo alguns elementos da arte gótica, a arquitetura renascentista foi desenvolvida durante o período do Renascimento Europeu, lá pelo século XIV, e permaneceu até o século XVI. Esse novo estilo teria que agora atender às necessidades dessa nova igreja. Então, ela criou toda uma estrutura, tá, que pudesse comportar os fiéis de forma não só organizada dentro das igrejas, mas também de forma muito confortável. Então, dentre as características, retomada dos modelos clássicos, o edifício ele deveria ser claro, ele deveria ser racional, visão humanista e racionalista, uso da matemática e da geometria para medir todos os espaços para que ele se tornasse equilibrado, simétrico, preocupação com a proporção, temas religiosos, mitológicos e de natureza, alguns elementos, principalmente de colunas, uso dos arcos, abóbadas, cúpulas e colunas e predomínio das linhas horizontais. Então aqui tem duas imagens que eu coloquei para vocês que vão dar essa noção do que se tornou a partir de agora a igreja renascentista, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai ver, como sempre a gente vê, uma das nossas questões. Então vamos ler atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente, sem compreender as coisas, é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si, sem tomar conhecimento. Experiência é mãe de toda certeza, só o pintor universal tem valor. São trechos de Leonardo da Vinci, personagem destacado do Renascimento. Neles, o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcam o... Aí vinham as alternativas, Alternativa A, teocentrismo como princípio básico do pensamento moderno. B, epicurismo, em alusão aos princípios dominantes da Idade Média. C, humanismo, como postura ideológica que configurou a transição da Idade Moderna. D, confucionismo, por sua marcada oposição ao conjunto dos conhecimentos orientais. E E, escolasticismo, dando que admitia a fé como única fonte de conhecimento. Dado que admitia a fé como única fonte de conhecimento. Então, gente, vamos lá só observar algumas características, para antes de dar a alternativa. Primeiro, a alternativa A, a gente já sabe o que é o teocentrismo, é a valorização das expressões religiosas, Deus como centro do pensamento humano. Epicurismo, o modo de viver, de agir, de quem só busca o prazer, sensualidade, essa não era uma característica do movimento renascentista. Quando ele fala no humanismo, era uma característica do Renascimento. O confucionismo, o sistema moral, social, político baseado nas tradições chinesas, não tem nada a ver. Escolasticismo, procura combinar a razão aristotélica e platônica, com a fé cristã aliada a dogmas evangélicos. Então, não. A única alternativa que nos resta, C, humanismo, como postura ideológica que configurou a transição para a idade moderna. Teocentrismo não pode ser porque, se a gente for falar de Idade Média, o teocentrismo ele é a resposta, como princípio básico do pensamento, mas não do pensamento moderno, e sim
do pensamento ligado à Idade Média. Né? O humanismo, de fato, com postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna, é um dos elementos que mais vai aparecer no renascimento cultural. Meus amores, muito, muito, muito obrigada por acompanharem minhas aulas. Deixo aqui para vocês um forte abraço e um grande beijo. Tchau, obrigada.